primeira pergunta de Gugu é sobre o começo do relacionamento de Florinda com Roberto Bolanhos. Foi que ele conquistou você ou você conquistou a Roberto? Assim que eu cheguei no programa, eu gostei muito dele. Sim. Ele sempre me cortejou. Claro, ele cortejava, ele nunca me desrespeitou. Ele sempre conversou muito comigo. Ele dizia que eu era uma jovem muito madura, com conhecimento cultural muito amplo. Ele dizia que sempre achava assunto para conversarmos. Roberto era um galanteador, explica Florinda, que disse também que demorou a se render aos encantos e às investidas do homem que tinha alma de criança. Você como atriz e como escritora, ele como diretor, quando foi a primeira aproximação sua com ele em termos de homem e mulher? Bom, eu vou contar isso. Eu vou ser indiscreta. Não pela primeira vez. Eu digo não pela primeira vez, porque eu já disse isso em outras vezes, que o Roberto me cortejou durante 5 anos, mas eu não correspondia, porque ele era... Coqueto. O que é coqueto? Coqueto. Ele saía com todas. Ah, era mulherengo. É isso. Ele era casado e tinha 6 filhos. Mas ele não era nada fiel com a sua esposa. E ela era uma grande mulher. E ele tentava ser discreto para que sua mulher não percebesse nada. Ele falava muito bem e, além do mais, elas iam atrás dele. Mas ele dizia que eu era sua mulher ideal. E eu respondia, você diz isso para todas. Então eu não dava bola e passou muito tempo e até que as suas investidas ficaram muito mais frequentes, mais fortes, mais constantes. E foi quando ele me fez Canção de Diferente. Foi quando ele me fez muitos desenhos, retratos, porque ele era um grande retratista. Você lembra da música que ele fez para você? Bom, eu me lembro de muitas canções dele, mas a segunda que ele fez foi assim que eu entrei na novela de La Dueña. Era mais ou menos assim. Contigo la quietud de la laguna, contigo el temblor de los volcanes, pues eres para mí claro de luna. Se chama Tenho Tudo Contigo. Que lindo. É uma poesia. Ele era um poeta extraordinário, um poeta extraordinário. Ele sempre dizia para você que você era a mulher mais bonita. Não era assim que ele falava? Oh, sempre. E se vocês falarem com as pessoas próximas a mim, se vocês falarem com a Alicia, ela te dirá que ele me chamava de... Quando ele já estava na cama do hospital, eu levava o café da manhã e enquanto eu fazia outras coisas, ele lia o jornal e me olhava o tempo todo assim, ele... E lhe dizia... Você continua apaixonado pela sua bonita, não é? E ele me dizia assim, como no primeiro dia. Não, como no primeiro dia não, porque a cada dia eu te amo mais. E nós sempre nos dissemos isso, que nos amaríamos a cada dia mais. Que paixão, né? Que paixão. Ele sempre me dizia, minha bonita. Ele não dizia, fala com a Florinda. Ele dizia, fala com a minha bonita. Ele era ciumento? Muito. Mas ele foi controlando conforme foi adquirindo segurança. A sua mulher é muito bonita, não sei. E ele dizia, tá bom, eu sei disso. E as pessoas falavam, me dá um autógrafo. E ele não podia fazer mais nada, mas ele era muito ciumento. Conhecendo a fama de Bolanhos, quando decidiu que iria finalmente se relacionar com o ator, Florinda tomou uma atitude.
Roberto era profundamente infiel. Ele tinha uma bagagem em seu passado muito grande. Ele tinha 7 bagagens muito grandes. Uma mulher e 6 filhos. Então, foi muito difícil eu tomar uma decisão. E, sobretudo, era difícil eu ver que ele andava com todas. Porém, quando iniciamos a nossa relação, eu disse, quero fazer um acordo. Eu não quero ser uma a mais entre as suas mulheres. Eu não quero ser uma mulher a mais. Eu quero ser a mulher. E ele me disse uma coisa que eu nunca mais esquecerei. Ele me disse, quando um copo está cheio, não cabe mais nada. É uma linda frase. Uma palavra para definir Roberto. Bom, existem 2 ou 3. Uma é magnífico e outra... 3 palavras. Um bom homem. Ele não gostava de criticar os outros. E além disso, quando uma pessoa começava a falar mal de alguém numa conversa, começava a criticar e a falar mal de alguém, ele dizia, não temos um assunto mais interessante para falar? Vocês ficaram 27 anos juntos, mas casaram-se muito tempo depois. Por que razão? Nenhum de nós focou nisso e não estávamos interessados imediatamente nisso. Nós vivíamos felizes e em 2004 nos casamos. E depois de casados, nós continuamos vivendo felizes. E as pessoas nos falavam que depois que a gente casa, o casamento, o matrimônio se destrói. Mentira! Se destrói quando as pessoas não se amam realmente. Você lembra com detalhes o dia do casamento? Sim, mas não foi nada demais. Foi algo muito discreto. Foram 50 convidados somente. Só a família, os amigos mais próximos, a família dele, a minha, os nossos amigos em comum, alguns da Televisa. Somente 50 pessoas. Pouco. Foi algo muito íntimo. Tratamos para que a imprensa não invadisse, mas foi inevitável que alguém da imprensa insistisse muito. Então eu disse, já se usava em 2004 vender as fotos. E eu disse, é algo muito privado, é algo somente nosso. Em alguns instantes, Florinda vai falar sobre a doença que matou o intérprete de Chaves. Florinda, o que mudou na sua vida depois da morte do Roberto? Você também vai conhecer o quarto em que Roberto Bolanhos morreu. E o fim de um mistério. Será verdade que a dona Florinda está vendendo a mansão por estar sem dinheiro? Sem trabalho, dona Florinda alega estar em dificuldades financeiras. Antes, a viúva de Roberto fala da parceria profissional com o marido. Nunca em nada do que eu fiz com o Roberto terminou em fracasso. Sempre foi muito enriquecedor. Quem trabalhou conosco, com os nossos talentos, eu fiz telenovelas que foram um sucesso. As únicas que a Televisa pôde vender no primeiro mundo. Em Londres, na BBC.
Alemanha, França, Itália, Espanha, na Grécia, mas ninguém pagou tanto por uma telenovela para a Televisa, jamais, por um capítulo como pagou a BBC. E a Alemanha, que pagou 25 mil dólares por cada capítulo. E revela uma mágoa. Diz que muita gente ignora a genialidade de Roberto Bolanhos. Isso é uma coisa que as pessoas ignoram, que em telenovela, o gênero amado e predileto da Televisa, porque o que mais lhe dava dinheiro era o Chespirito, e o que abriu as portas em toda a América Latina foi o Chapulín Colorado. Nesse gênero preferido, o Roberto também participou, dirigindo as câmeras e as cenas com maestria, como se fosse no cinema. Gugu agora fala de assuntos delicados. A doença que matou Roberto Bolanhos e os últimos dias de vida do humorista. Agora, Florinda, quando realmente que o Roberto começou a adoecer? Florinda esclarece que Bolanhos começou a ficar mal quando foi afastado da TV e soube disso pela imprensa. Em um sábado, nós ficamos sabendo pelo jornal e para ele foi uma comoção. Para mim, eu me senti muito mal porque eu pensei, isso não é recente, deveriam ter falado com ele antes. Claro. Um golpe duro demais para Bolanhos suportar e ele entrou em depressão. Podíamos estar com o público e nos sentirmos melhor, mas ele começou a cair em uma depressão terrível. Os sintomas não eram tão frequentes. Entre eles, uma estranha alergia e, ao mesmo tempo, descobrimos que ele tinha um efizema pulmonar. Florinda Messa conta que, mesmo doente, Bolanhos não queria ficar em casa. Ele estava tão mal, mas não queria ficar na cama. Ele tomava banho e ia ao teatro. Ele era outro no teatro com os amigos, frente ao público, com as risadas, toda aquela gente, o público vendo ele todos os dias. As últimas horas do Roberto, como foram? Bom, todo o último ano foi muito difícil, porque ele estava muito mal. Ele foi perdendo, primeiro, a mobilidade nas pernas. O estado clínico de Roberto só piorava. Ele já não tinha mais controle sobre o próprio corpo. A tal grau que o operaram da próstata sem necessidade. Deveriam investigar a fundo se havia necessidade, se tinha câncer ou não. Pois para sua idade estava bem da próstata. Por que razão operar? Logo depois ele começou a ter problemas de digestão, evacuação. E depois as suas pernas começaram a inchar. Inchava muito e ele começou a ter edema. Inchaço por todo o corpo. Mesmo com o corpo debilitado, Roberto se mantinha lúcido. Começaram a fazer fisioterapia e ele teve a ilusão de que voltaria a caminhar como antes. Ele sempre praticou muitos esportes, como o atletismo, desde o juvenil até o profissional. Suas pernas eram seu grande orgulho e ele pensou que poderia voltar a ser como era antes. Com o tempo, Roberto se viu obrigado a aceitar a própria condição. Para ele foi uma grande desilusão e eu vi que ele não voltaria a andar, pois os outros nervos não conseguiam dar conta dos que não estavam mais funcionando.
Então, ele andava com um andador e sempre fazendo fisioterapia. Mas, com o tempo, foi ficando mais difícil exercitar as pernas, porque ele se sentia muito cansado, foi ficando mais debilitado. Usou cadeira de rodas, resultado do efizema pulmonar, sendo que ele havia parado de fumar 18 anos antes de falecer. Necessitava de oxigênio na cidade do México sempre. Mas em 2012, quando viajamos a um programa especial, disseram: "Você está tão mal que os seus pulmões, você está a ponto de sofrer um infarto pulmonar." Um infarto pulmonar. E eu o levei imediatamente para a terapia intensiva. O programa a que Florinda Messa se refere foi uma homenagem que Roberto Bolanhos recebeu em 2012. Nele, a cantora Thalia canta uma música chamada Muito Obrigado, Chespirito. Gracias por tanto cariño, seguir siendo el niño que quiere jugar. Repare que Bolanhos respira por meio de tubos de oxigênio que vão até o nariz. Gracias por ser el amigo que siempre me espera en el mismo lugar. Ao sair do evento, o cardiologista deu um alerta. Eles estavam voltando na ambulância quando o cardiologista disse para o Roberto: não é possível que você faça isso, a sua vida corre perigo. E ele voltou para a terapia intensiva. E ele tinha consciência disso? Ele sabia que estava assim? Claro que ele tinha consciência disso, mas ele não queria decepcionar todas as pessoas da América Latina que haviam gastado dinheiro e viajado para estar no auditório. No final, teve Parkinson. Tremendo. O problema era que o seu Parkinson tinha começado 15 anos atrás. E eu dizia: mas como que ele não treme? Ele tinha um equilíbrio ótimo, ele não tremia. E a neurologista me disse, nem todos os Parkinsons causam tremor. Nem tudo o que treme é Parkinson. Os sintomas são muito claros, isso sim. E quando ele começou a decair, quando ele entendeu a sua depressão e tudo isso, o estado depressivo, isso foi o que detonou o que ele já trazia, talvez geneticamente. E ele tinha medo da morte? Ele sempre disse que não tinha medo da morte. Que tinha medo do exato momento de estar morrendo. Porque, obviamente, se nascer dói, morrer deve doer também.